Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio aqui na NRF 2024 de abertura. Bora lá que esse episódio tá fantástico. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por OneBeat, Sigam, PayPal. É isso aí. Só tem uma palavra para dizer, Caio Camargo. Diga. Começou! Começou. Aí, agora sim, agora não, agora sim. Agora sim. Começou a NRF 2024, Fred. E cara, bombada, né, cara? Cara. Bombada. Cara, explodindo de gente, cara. Explodindo de gente. Fazia alguns anos que eu não via salas sem você poder entrar. Exato. Porque já tava com gente em pé topada e não cabia mais ninguém. Exato, e a gente acabou dividindo hoje a nossa tarefa, né, Fred? Eu fiquei na Expo, vou falar um pouco da Expo, você ficou nos conteúdos de hoje lá, cobrindo os conteúdos. Mas, cara, eu escutei muita gente, inclusive, falando, cara, não conseguia entrar nas salas. Exato. Fila pra entrar nas salas de tanta gente interessada em conteúdo. Isso é legal, porque é uma gradativa, né? Pós-pandemia, após aquela época lá, 2 anos atrás, começou uma gradativa e chegou, acho que, num ápice nessa história toda, né? É isso aí. Aí é a importância, né, Caio, quando você tem um grupo que tem curadorias como a nossa, Exato. de a pessoa saber quais palestras ir para poder chegar lá cedo e garantir o seu espaço. Exato, ou pelo menos que sala que é melhor ficar o dia inteiro. Exatamente. Minimamente que sala Daqui que eu não saio, daqui ninguém me tira. Arranjei minha cadeira, ninguém me arranca daqui a partir de agora. Mais ou menos por aí. Mas vamos lá, Fred. O dia começou muito bacana, John Furner falando de inovação, mas eu queria que você falasse aqui pra gente, cara, o que você puxou de conteúdo interessante nesse primeiro dia de NRF aqui 2024? Bom, o dia foi bem legal, principalmente a parte da manhã, eu achei muito interessante, principalmente o John Furner, ele teve 2 momentos, um pela manhã e outro à tarde. Hoje ele é o chairman da NRF, é o homem da cadeira. O homem cadeira? É, o homem cadeira, exatamente. Ele abriu a NRF falando de alguns pontos, né, quais são os desafios do varejo, como pressão inflacionária, como o clima e como a questão dos furtos e roubos no varejo. Então, Apareceu, né? Apareceu nos primeiros minutos da NRF o problema que a gente sempre falou, né? Exatamente, que a gente apontou e que já estamos vendo aí que realmente é um conteúdo que está sendo trabalhado nos 3 dias de NRF, né, cara? Exato, cara. Tem bastante coisa acontecendo. É sempre a gente fala das gerações que contestam a inovação, que demoram para mudar. E ele começou falando do Walmart, de quando foi inaugurado o Walmart. Eu sou péssimo pra data, né, cara? Não consigo lembrar dessas coisas. Mas eu sei que ele colocou a frase do São Alto que todo mundo replicou. Ele falando, se você vai fazer as mesmas coisas que você sempre fez esperando que dê o mesmo resultado, não vai dar certo. O mundo tá maluco, o mundo tá em constante mudança. Ou seja, não vai dar certo, né? É isso aí. Mais uma vez eu relembro o grande tropicalista Tom Zé, que diz que se você não está confuso, você está mal informado. Exatamente. Logo depois, Caio, também ainda nos destaques das palestras principais, a gente teve aí a futura nova CEO da Levi's. Levi's, ou Leves, como eu gosto de falar, né, cara? Exatamente, ela vai E as assumir... calças pesadas e as calças leves. Quando você usa leves, você se sente... Leves. A Michelle Gass, né, ela vai assumir em poucas semanas, poucos dias. E assim, o destaque do bate-papo dela, para mim, foram os pontos que ela colocou que são fundamentais para o desenvolvimento de marcas, né? Então ela colocou o poder da marca, ou seja, ter uma marca forte. Show. O consumidor no centro de tudo, a importância e o poder da inovação. Todo varejista deve pensar omnicanalidade. A palavra sempre ronda, né, cara? Sempre ronda. Falar por propósito e valores é o 5º ponto, e inclusive ela falou que, lembra o propósito da Levi's, que é gerar lucros através dos princípios da marca, ou seja, Sim. não abandonar os princípios da marca. E por fim, o 6º ponto, take care of people, ou seja, cuidar das pessoas, tanto da linha de frente da empresa, como também de toda a comunidade. Até porque tá difícil manter gente no varejo. Se eu não cuidar das pessoas na linha de trabalho, acabou, né? É isso aí. Ela também teve uma frase que eu achei interessante, que ela diz assim: o cliente sempre vai orbitar ao redor de marcas que ele conhece, gosta e confia. Perfeito. E porque como é que existe a outra frase do John Furner que você adora, como é que ele fala? A fidelidade é a ausência de algo melhor. Quando Exatamente. Existe algo melhor, o cliente vai ser fiel em outro lugar. Exatamente. Só pra gente fechar o ciclo.
Exatamente. Então, inclusive, várias vezes se falou em vários momentos, em vários painéis, em várias palestras sobre a questão de desenvolver confiança. Por exemplo, o CEO da Salesforce, ele também falou sobre isso, né? Que falando que é um outro papo que teve também do John Furner, isso já na parte da tarde, o Benioff, que é o CEO do Salesforce. Então, uma coisa interessante que ele falou, falando de IA, é assim, olha, a gente está indo devagar não é bem a palavra, a gente está primeiro se preocupando em não perder a confiança do nosso consumidor. Perfeito. Então, saber o que fazer, como utilizar. Então a gente sabe e a gente está fazendo aos poucos, mas para não perder a confiança do consumidor. Isso é resiliência, isso não é uma resistência, né, cara? Não pode ser colocado como uma resistência. E aí ele falou uma coisa interessante que inclusive está aí como frase de efeito de impacto na propaganda, nas comunicações da Salesforce. Atenção, nave-mãe, vamos botar a vinheta para uma frase épica da NRF. Solta a vinheta. Então ele falou o seguinte, que na Salesforce os seus dados pertencem a você. Show. Ou seja, o produto da Salesforce não é você. E aí você sabe para quem está indo esse recado, né? Então, você utiliza uma ferramenta, segundo o Benioff, que os dados permanecem com você, porque o produto não são seus dados, o produto não é você. Então, achei bem interessante. E para terminar, Caio, achei muito interessante a palestra da Euromonitor, a Michelle Evans. Sempre bons, né, cara? Boas Muito palestras bons. sempre pelo Monitor. Aliás, todas as que vão trazer tendência de alguma maneira são nossas preferências aqui, né? É isso aí. Então ela falou sobre as principais tendências do consumidor digital para 2024. Legal. E são elas, primeiro, um e-commerce intuitivo, né? Então ela fala que os compradores online, eles esperam muito mais do e-commerce, da experiência do e-commerce, que a experiência do e-commerce tem que melhorar. Fluida, né? Muito mais. E aí, com a utilização do IA generativa, né, da inteligência artificial generativa, é possível haver essa melhora e ter um e-commerce com experiência melhor para cada um. O segundo é que a gente já falou lá no primeiro semestre, Caio Camargo, no nosso Varejo Cast, o TikTok Economy. Olha lá vindo, olha lá, live e-commerce do TikTok, pessoal, vai bombar esse tema, vai bombar. Então ela falou muito das plataformas e como isso estão gerando novos comportamentos nas empresas que tem que se adaptar. Eu lembro que a gente falou de cardápios, eu lembro que a gente falou de um monte de coisa em relação a essa tendência, então ela reforçou essa tendência. O terceiro elemento, a gente também falou no Varejo Cast já, Caio, que a gente estava falando sobre dupes, sobre como essa geração quer economizar dinheiro, então é sobre isso que ela falou e como essa geração está utilizando plataformas para pagar menos, amigo. Então isso é um outro ponto, buscando cada vez mais economizar dinheiro. Inclusive ela citou a tendência dupe. Dupe, se você não sabe o que é, liga aí no Varejo Cast que teve um episódio só sobre isso. O quarto ponto, Recommerce 2.0, a gente vem falando aqui... Recommerce, olha o resale aparecendo aí nessa história, então, velho. A gente falou bastante disso, né? Então, de como essa sustentabilidade, a moda circular, entre outras coisas, estão sendo buscadas para essa geração Z. Inclusive, um dos motivos é a tendência anterior, que é economizar dinheiro tendo acesso a produtos de qualidade. Muito bom, velho. Por fim, é trabalhar os retornos, né? Porque são mais de 8 bilhões de dólares de custo em devoluções, em retornos. Então, isso aí é algo que precisa melhorar muito para conquistar essa geração Z, meu amigo Caio Camargo. Então, esses foram os meus destaques do dia de hoje. Show de bola, cara, show de bola. A startup israelense OneBeat possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br.
Tem link no descritivo. Quer encontrar compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Muito bem, voltamos aí, agradecer mais uma vez essa galera massa que nos apoia aqui, que nos patrocina. Então, OneBit, Cigan e PayPal, obrigado aí pelo apoio. Caio Camargo, hoje acabei de falar sobre o primeiro dia em termos de conteúdo. Opa. Enquanto eu estava lá, Caio Camargo, com meu bumbum na cadeira o dia todo, você estava botando os seus pezinhos para trabalhar. Meus pezinhos e meus mais, pelo menos 7,5 quilômetros rodados ao longo dos 1.200 stands da NRF 2024, mapeando o que é de melhor, cara. É o que eu mais gosto de fazer quando eu venho na NRF, né, cara? Eu já faço isso há 11 anos, né, nessa história. Então me diz aí os destaques. Você viu lá muita coisa nova, como é que foi? Cara, uma feira diferente, cara. Eu acho que é uma feira que tá melhor do que o ano passado. Primeiro, a gente veio o ano passado falando do varejo fazendo o básico, precisava fazer o básico. E eu acho que a Expo entendeu isso de alguma forma, isso está refletido na Expo. Então você tem menos pirotecnia, ou menos pirotecnologia, como eu gosto de brincar, menos coisas que pisca que pula, menos aqueles super robôs ou super drones, aquelas coisas que a gente sempre vê meio malucas, meio futurísticas. Menos coisa para tirar foto e mais coisa para realmente gerar resultado, é isso? Exatamente, cara, muito nesse foco. E aí, cara, isso muito focado na redução de custo, na questão do furto, no gerenciamento correto de categoria de produto, seja para operações mais enxutas. Há uma briga muito pesada com operação enxuta, cara. Outro ponto de destaque foi que teve a seção nova lá de food service, né, que fizeram um barulho bastante interessante, tinha uma área bem desenhada, mas inclusive conversando com outras pessoas ali ligadas a food service também no Brasil, consultores e tudo mais, o resultado foi abaixo da expectativa. Eu não sei se isso vai melhorar amanhã e no outro dia de NRF, mas isso, inclusive uma jornada que foi feita e falhou-se na jornada, comida chegando fria, produto não chegando, como se estivesse aquém da capacidade da tecnologia, né? Então precisa verificar essa história toda. Mas, cara, eu acho que os grandes 3 temas rodando aqui sobre a Expo, para não fazer propaganda de empresas em cima da Expo nessa história, tem 3 temas muito fortes aqui. Primeiro, um tema que eu nunca vi aplicado em negócios ou tecnologia antes. Não conheci, fui até pesquisar o que significava o termo, que é shrinkage. Shrinkage de encolhimento, né? E eu nunca tinha escutado esse termo aplicado a negócios, e shrinkage, ele significa, né, a perda de dinheiro ou inventário por furto ou erros administrativos ou perdas, né, por conta de validade e tudo mais, mas você vê isso inclusive estampados em testeiras e em soluções, né, evitando shrink ou shrinkage. Opa, saiu o termo, pessoal. E eu acho que isso é um medo, um reflexo de tudo aquilo que a gente está vendo do varejo preocupado. Segundo termo, queridinho da NRF desse ano, vai sair em tudo quanto é lugar, uma série de palestras usando esse termo, composable. Parece que nessa não é mais multicanal, não é mais multi, não é mais omni, não é mais unify, agora é o composable. Tudo é composable marketing, composable experience, composable commerce, composable de composto, de componível, de modular, que na verdade... Combinável, que na verdade é a mesma coisa. Não muda na prática, né? Isso é uma coisa interessante, né, Caio? Que teve num momento lá da palestra que, assim, da FedEx, que muita gente, inclusive, achou que deveria estar no Big Ideas, né? Porque... Foi o merchan. Ele fez, assim, de um serviço novo da FedEx, que é o FDX. E aí falou todos os benfeitorias do serviço Exatamente, e depois convidou para o stand. E aí, a jornalista que entrevistou ele logo após a fala dele, já entrou perguntando o seguinte: vem cá, esse serviço novo é um serviço novo mesmo ou é um retrofit? Vocês deram uma cara assim, estão chamando e dando uma carinha bonita para umas coisas que você já oferecia? Opa, a luzinha amarela, tom. Rapaz... Houve uma saia justa, então, nos palcos da NRF? Eu não diria saia justa, porque... Porque ele tava de calça?
Eu não tinha pensado por esse lado, mas assim, de repente a pergunta já foi até combinada antes e tal, não sei, mas foi direto ao assunto. Então é uma coisa que a gente vê, quando a gente estava falando de omnicanalidade, aí vem Unified Commerce. Exato. E aí a pessoa da 7-Eleven, uma pessoa perguntou, tá, mas vocês falam qual a diferença? E ela explicou e eu olhei assim, pô, mas continuo achando a mesma coisa. Acabou batendo. E cara, isso é uma coisa engraçada que você tá comentando, porque o terceiro termo que eu vou falar, que parece que assim, tecnologia, as empresas demoram, depois que chega alguma coisa de mercado, elas demoram para lançar os produtos, né? Tem um tempo de desenvolvimento e tudo mais, mas parece que tudo virou agora powered by AI, né? Tudo é potencializado por IA. Você carrega, se não no nome, no sobrenome, alguma coisa da IA. É uma ferramenta, eu venho do Paçoquinha, agora é Paçoquinha com IA. Então assim, mesmo, e o bacana de você estar falando exatamente esse termo é que é nítido. A IA que está se vendendo hoje numa feira não é a IA generativa, aquela IA que fez o hype do ano passado, de criação de imagem, criação de texto. É a IA que a gente chama de deliberativa, que já existia no Business Intelligence, na IBM, na Microsoft e tudo mais. Então você está usando um termo que você já tinha no mercado, os algoritmos e tudo mais. Então existe um gap aqui entre o que de fato é lançamento, o que de fato é novidade e o que de fato a gente viu. Tem uma série de questões bacanas e você que acompanha o VarejoCast, acompanha as redes sociais minha e do Fred, vão ver um pouco imagens e vídeos do que a gente captou, coletou lá. Tem muita tecnologia bacana, tem um pouquinho de robô, tem um pouquinho de tela de LED. Eu vi pouca coisa na feira, eu esperava mais na feira sobre o retail media, por exemplo. Vi pouca coisa vendendo de painéis e tudo mais nesse sentido, mas vamos ver, acho que ao longo dos próximos dias de palestra, como que esse termo se desenvolve, porque na Expo, por exemplo, pouquíssima coisa sobre isso, cara. Pouquíssima coisa sobre isso mesmo, Dó. Certo, meu amigo Caio Camargo, que bom ver que você sobreviveu a um dia de caminhada nos 1.200 estandes. Feliz de sair mais magro de Nova York, cara. A gente tá emagrecendo. O pessoal que vem aqui engorda pra caramba. A gente tá emagrecendo em Nova York, Frederico Alecrim. Emagrecendo, passando frio e emagrecendo. É lógico. Meu amigo, vamos agora para as nossas apostas para o segundo e penúltimo dia da NRF Big Show. Solta a vinheta das apostas, Iane. Solta a vinheta das apostas. Vamos lá, Fred. Olha, eu vou começar com 3 aqui. Eu sei que tem uma que você vai falar, eu vou segurar essa aqui. Eu vou falar 2 então aqui, 2 que eu quero minhas apostas. Primeira aposta minha é às 10 horas da manhã, lá no Partner Perspective. Olha lá o termo aqui, ó. Composable Commerce is Unleashing the Full Potential of Artificial Intelligence. Ó, misturou todos os temas numa única palestra, Rapaz, né? O comércio componível está liberando todo o potencial da inteligência artificial, cara. Olha, promessa brava. Isso me lembra quando misturavam machine learning com data analytics com inteligência artificial num negócio Bata no liquidificador, sirva com chantilly. Exatamente. Mas ó, vai ser o Paul Johnson da Five Below, o Jane Jones da Commerce Tools e a Smita Katwar da Wegmans, cara. Vamos ver o que vai rolar. O tema é forte, o tema, né, é o que está sendo batido aqui, né? Carrega os termos fortes aqui da NRF desse ano. Vamos ver o que vai acontecer nessa história toda. Meu segundo tema é logo depois, cara, às 10h30. É The Golden Age of Retail Media Networks. How Physical Retail is Unlocking Retail Media Network Full Potential. De novo, todo o potencial, né? Vamos falar da era de ouro do Retail Media, né? Das redes de Retail Media e como a loja física vai desbloquear todo o potencial do Retail Media. Quem fala é o Andrew Lipsman da Insider Intelligence, a Jonathan Lustig da Walgreens e o Ryan Mayward da Walmart, cara. Vamos ver o que vai colar. Então, assim, são 2 temas pesados aqui nessa história toda. Frederico Alecrim, quais são os suas 3 apostas? Eu vou explicar por que eu fiz 2 apostas só, mas quais são as 3 apostas do dia pra você, cara? Primeira palestra acontece pela manhã. Everything in retail has changed. Have the store kept up? Ou seja, tudo no varejo mudou. As lojas acompanharam? Então vai ser uma palestra super interessante falando sobre loja física, né? E se elas acompanharam essa evolução toda que está acontecendo no mercado. A gente vai ter aí um papo super interessante sobre isso. Eu tô bem ansioso. E é o Lee Peterson, né, cara? Da WD, né, cara? Da WD, também imperdível. O cara do Retail Supernova, que até foi pro Brasil e tudo mais, cara. Show de bola. Ele, juntamente com a Andrea Bell, com a Kate Anquetil, né? Tríplice coroa do que a gente gosta de ver aqui na NRF todo ano, né, cara? Exatamente. A segunda aposta, Caio, é Digital Strategy
Strategies to Decode Gen Z, ou seja, estratégias digitais para decodificar a geração Z. Show de bola. Eu também estou bem interessado em ver aí como é que, saber um pouco mais, né, entender, a gente viu aí lojas enquanto a gente estava rodando por aí, né, fazendo o nosso roteiro, Caio, a Land, lojas muito voltadas para essa geração Z. Exato. E aí é bem interessante a gente acompanhar isso. E a terceira aposta, é uma aposta nossa, né, como sempre porque também. eu não quis me dar minha terceira aposta, porque minha aposta é essa em conjunto com você, cara, tô contigo. É isso aí, é o Modern Retail is Rocket Science. How can we deal with the complexity? Ou seja, o varejo moderno é ciência de foguete, de construir foguete. Como a gente negocia, como é que a gente lida com essa complexidade? E quem está à frente deste momento é a grande Kate Anquetil da GDR. Exato, e eu falei que é a minha aposta também, porque eu sou fã de carteirinha dela. Tô acompanhando esse tema, ela tá desenvolvendo esse tema inclusive no LinkedIn. Ela tá falando de Rocket Science, de varejo elástico, tem tudo a ver com esses novos momentos e momentos de crescimento. Então, ela falou muito de crise, de problema no passado, agora ela vai dar portas abertas aqui pro varejo crescer, decolar. Vamos observar o que vai acontecer, Fred. Certo, Doc? Certo, amigo. Então é isso. Hoje isso aí, sinto um pouquinho de cansaço pela primeira vez nesses dias todos. Bateu, então, depois de andar tanto, né? Então você que está nos ouvindo aí, eu pedi pro nosso Yannis aqui que edita para dar um ritmo aqui, porque senão vocês não vão aguentar ouvir até o final. Então obrigado pela paciência hoje, prometo que amanhã estarei um pouquinho mais animadinho, embora esteja feliz, realizado, mas cansadinho, né, Caio Camargo? Exatamente, galera, é isso aí, tem muita NRF, só começou, bora lá que tem muita coisa para trazer para vocês e obrigado pela audiência, tamo de novo no Top 50 do Spotify. Graças a você que nos segue, a gente tá lá, muito obrigado. Bora, faz barulho com a gente, vamos crescer mais ainda. Bora, a NRF é nossa, galera. Top 50. É isso aí, valeu! Valeu! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.